Boa noite a todos os meus irmãos que estão aqui no Zoom, né? Galera do Zoom, galera do YouTube, muito obrigado aí pela presença. Vou ficar atento aqui às participações do pessoal no YouTube, se alguém quiser fazer alguma pergunta. E eu quero nós vamos fazer então uma oração para a gente começar. E eu estou vendo agora que a Rosângela também entrou, acabou de entrar, né, na nossa sala. Tudo bem, Rosângela? Se você estiver ouvindo, você pode fazer oração para a gente começar? Oi, irmão, boa noite. Posso sim. Benção. Oremos. Amado Deus, Senhor Jeová, meu Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço pela noite de hoje. Te agradeço, meu Pai, por esse momento de aprendizado que estamos iniciando agora. Meu Pai, eu te agradeço também pelo professor da noite, Senhor. Dê a tua iluminação para que não seja a palavra dele, meu Pai, a palavra de homem, mas a tua palavra através dele, Senhor. Ser conosco, nos abençoa, nos dá uma aula de aprendizado na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém, meu irmão. Obrigado pela oração. E agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão, né? O nosso irmão seminarista, Alisson Santos. É, Desde já, acho que todos conhecem, né? Ele é muito ativo lá na nossa igreja, né? Ele está como seminarista da nossa igreja no seminário Simonton, e é um sentimento muito de gratidão, né? Ele poder se colocar à disposição de dar aula, né? Nessa modalidade online. E eu queria agradecer o meu irmão, que já está aqui presente conosco, em nome de todos, e, e, e que o Espírito Santo esteja no nosso meio, nos instruindo e nos alimentando para que nós possamos ser mais voltados para o reino de Deus. Você está com a palavra, meu irmão? Amém, glória a Deus. Alegria imensa estar com os irmãos nesta noite e poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, frente à Sua palavra, que é viva, eficaz, verdadeira e a única e autoritativa regra de fé e prática para nós. Já tive com os irmãos no ano passado. É, Se eu não me engano, foi na temática de prosseguindo para o alvo, né? Prossigo para o alvo, e foi uma bênção, foi uma bênção. E hoje nós vamos estar falando aqui acerca das características do reino de Deus. Vou eu aqui projetar, Will. Se eu falhar em alguma coisa, aí eu vou te pedir socorro. Mas vamos lá, creio que vai dar certo. A temática da nossa aula, como dito, são as características do reino de Deus. E nós vamos ter aí como texto base o Salmo 72, que eu quero ler com os irmãos, versos 1 a 20. Farei uso também com algumas leituras, porque tem alguns comentários do material que são bem consistentes. Há muitos adicionais que eu trouxe, mas ao comentário do próprio autor do material, que são bem consistentes, que eu aproveitei. E vai estar dentro da dinâmica da aula. Então, Salmo 72, diz-nos assim: a palavra do Senhor é um salmo atribuído a Salomão, que vai tratar acerca de um reinado justo e eterno, né? E o texto diz assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações.
Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até aos confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, lhe ofereçam presente. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, que ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até aos cimos dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Glória a Deus. É um salmo muito profundo e que fala de um rei bondoso e generoso. E ao analisarmos, que é o que faremos no transcorrer da aula, o salmo com cuidado, nós vamos ver que ele se aplica na transcendência dele, naquilo que chamamos em teologia de um entendimento mais amplo, né, o sensus plenior, que seria olhar para o Novo Testamento e ver tipo, figuras e a sombra do Antigo Testamento se aplicando no Novo Testamento, e isso se aplica perfeitamente na pessoa de Cristo, mais até do que o próprio atributo do Salmo, que é a Salomão, né? E aí, nessa introdução, eu queria trazer aqui que a lição ela aborda as principais características esperadas do reino do descendente de Deus, né, o Messias, Jesus Cristo. Deixa eu ver se eu consigo, porque tem uma partezinha aqui da tela que está sendo prejudicada. Epa, será? Deixa eu ver se eu consigo puxar isso para cá. Ah, consegui. Então vamos lá. Agora ficou melhor. A lição aborda, novamente, as principais características esperadas do reino do descendente de Davi, o Messias, Jesus Cristo. Também vemos no Salmo 72 que se findam as orações de Davi, filho de Jessé. Aqui o comentarista ele tem o cuidado de colocar, entre aspas, a palavra findam, porque isso é um pós-escrito, é lá do verso 20 do Salmo 72. Então,
É entre aspas, porque isso é um pós-escrito, né? O João Calvino ele trouxe em seu comentário que isso é um escrito, né? Uma adição por Salomão sem plausibilidade nenhuma, né? Foi um adicional que ele trouxe sem nenhuma explicação plausível. Então, eu trago algumas curiosidades acerca do Salmo, do livro dos Salmos como um todo, e particularmente do Salmo 72. Primeiro, o livro dos Salmos ele está dividido em 5 composições, né, dentro do Saltério, né? Cada uma com uma expressão de louvor no final, aquilo que nós chamamos de doxologia, né? Aquela palavra de exaltação, de louvor ao Senhor. Essas sessões se dão do Salmo 1 ao 41, primeira sessão. Sessão 2 encerra-se, inclusive, no Salmo 72, que vai do 42 ao 72. Do 73 ao 89, a terceira sessão. Do 90 ao 106 é a quarta sessão. E do 107 ao 150 é a quinta sessão. Essa daí é a divisão do livro de Salmos. Tá? E aí, nós temos por sua identificação de característica literária, tá? Que nós podemos identificar comumente como salmos de louvor. Você vai abranger aí o Salmo 8, 24, 29, 33, 47, 48. Salmos de lamentos, queixas, petições, né? Que envolve o Salmo 25, 39, 51, 86, 102 e 120. Salmos de ações de graças, que vai envolver o Salmo 18, 66, 107, o 118 e o 138, os salmos de peregrinação. Ele vai do Salmo 120, né, ao Salmo 134, também conhecido como o Salmo dos Degraus, né? O de Romaria, né? Salmos reais, que aí vão ser divididos na realeza de Deus, englobando o Salmo 24, 47 e 95, e a realeza humana, que é o Salmo 20, 21 e 45. Salmos sapienciais, né, ou poéticos, Salmo 1, 37 e 49, Salmos de misericórdia, fé, confiança, né, que é o Salmo 23, 121 e o 131. Aqui eu queria dizer que 90% desse esboço aqui, dessa divisão, eu preferi extrair para compartilhar com os irmãos na nossa Bíblia de Estudo de Genebra e deixar uma explicação de que a divisão e esboço, né, ela não é uma tentativa de exaurir o assunto ou a única possibilidade de você enxergar esboçadamente um livro, um capítulo, né? Mas eu preferi fazer esse esboço, à exceção dos salmos de peregrinação, né? Que eu também achei por bem colocar, que não está lá no esboço lá da Bíblia de Genebra, mas nos demais, os demais tópicos aí estão como esboço, que eu achei bem completinho aí para compartilhar com os irmãos aí essa divisão esboçada aí, como curiosidade. E ainda, como curiosidade, nós vamos perceber que o livro de Salmos, né, os Salmos, na verdade, eles não possuem capítulo, né, nem versículo. E o porquê disso? Né? Porque eles são escritos, né, separados, eles são como se fosse produção de materiais independentes. Então, ele não é um texto uníssono, aonde a gente pode contextualizar lá do primeiro Salmo ao 150, né? A gente pode, dentro dessa coletânea toda que foi um apanhado e juntado e colocado numa só coleção que veio a ser considerada como um livro,
as identificações, né, de cada um no seu estilo literário, etc, etc. Mas ele não é como um texto único do início ao fim. Portanto, é por isso que nós falamos Salmo 1º, Salmo 2º, 3º, 120, e não Salmo de capítulo tal. Ele são textos separados e ajuntados, juntados, e formam uma coletânea. E para o nosso entendimento ocidental aqui, isso acaba sendo considerado como um livro, mas é uma coletânea do Saltério, onde nós temos essas subdivisões que se dividem em pelo menos 5 partes, né? Então, essa é uma outra curiosidade. Falando propriamente do Salmo 72, nós temos uma visão globalizada acerca do Salmo 72 por conta dos reformadores, né? De forma geral, os reformadores entendiam esse salmo como melhor se encaixando a Cristo do que propriamente a pessoa de Salomão, apesar de reconhecerem que Davi provavelmente compôs esse cântico para a coroação de Salomão. Então, é aquilo que anteriormente eu comentei aqui, que na transcendência e aplicação dentro de uma visão plena, se aplicando na pessoa de Cristo, principalmente com os elementos do texto que abrangem uma totalidade, uma completude acerca da narrativa do Salmo. Se eu estiver indo rápido demais, os irmãos podem me interromper, tá? E qualquer dúvida que forem surgindo também, fiquem à vontade para abordar e questionar. Então, isso daí, de forma geral, é como os reformadores pensavam. Esse aqui é o nosso glorioso Martim Lutero, né? Que acerca do Salmo 72, ele traz um comentário, né? Aspas para Martim Lutero. A pessoa que for capaz de traduzir os Salmos 72 e 73 claramente, darei 50 florins se não usarem minha tradução. Essa fala de Lutero ele traz no seu livro Conversas à Mesa, de 1532. E o interessante é que, primeiro ali, florins, né? Esse desafio que Lutero traz, florins é a moeda lá dos Países Baixos, né? A antiga Holanda, né? Que hoje, certamente, substituído pelo euro, né? E ele, ao fazer esse comentário, ele traz como entendimento do Salmo que a figura do rei era uma figura generosa, né, nesse Salmo. Então, um rei bom, um rei generoso. Esse era o entendimento exegético aí de Martim Lutero, né? E aí ele faz esse desafio. E essa expressão de Lutero é bom que entendamos que é um salmo que, como eu falei inicialmente, é um salmo profundo e muitas vezes não tão fácil de ser abordado para a interpretação, né? Nós vamos ver mais à frente que, por exemplo, os judeus não conseguem fazer essa aplicação em Cristo, né? Vamos ver isso daí, o comentarista abordando essa temática e trazendo o entendimento que houve a falha na missão, né, do Israel étnico, né, do pensamento judeu. Então, judaico. Então, eles não entendiam que esse salmo poderia se aplicar de forma messiânica na pessoa de Jesus Cristo. E ainda sobre o Salmo 72, nós temos também o comentário do nosso glorioso João Calvino, que vai dizer, aspas para Calvino, aprendemos que nenhum governo no mundo pode ser corretamente administrado
a não ser sob a conduta de Deus e a orientação do Espírito Santo. Se os reis possuírem em si mesmos força suficiente para isso, não haveria razão para Davi ter buscado, pela oração de outro, aquilo que os reis, por natureza, teriam. Isso daí está escrito nos comentários de Salmos por João Calvino, que imagino eu, abrindo um parêntese aqui, se tivesse vivo hoje, vendo esse frenesi de muitos, por conta de políticos de estimação que decidiram elencar, achando que algum político pode trazer solução consistente, duradoura e findável a qualquer nação. E eu imagino que João Calvino daria umas belas cajadadas em muitas ovelhas aí que estão depositando confiança no governo humano, no governo, seja ele de direita, de esquerda ou de centro, né? A Igreja do Senhor Jesus não depende do governo humano ou de sistema humano pela condução. E deixa eu deixar bem claro aqui que isso não isenta a nossa responsabilidade de exercermos a nossa cidadania, irmos votarmos naquele que entendemos ser a melhor representação para nós, enquanto representantes públicos, mas a dependência que a igreja tem é da condução do Espírito Santo e de Jesus Cristo a nos conduzir e nós termos essa chama para a comunicação do Evangelho. Então, nós não dependemos de governo humano, até porque todos eles são falhos, bem como os sistemas humanos. E o reino para o qual nós comunicamos a mensagem é um reino que não terá fim, é um reino que é eterno e é um reino que transcende as questões humanas e da terra, as questões terrenas. Então, esse foi o comentário acerca do Salmo 72 de João Calvino. E aí nós temos uma possibilidade de nós dividirmos o Salmo, né, de uma forma exegética, e aqui eu trago a fonte dizendo que essa divisão é dentro da propositura de R.C. Sproul, né? Então ele divide o Salmo em pelo menos 3 partes, né? A parte da oração pelo rei, que é composta por 3 blocos de estrofes, onde vão englobar os versos de 1 a 7, 8 a 14, 15 a 17. Esses 3 blocos de estrofes vão trazer a oração, intercessão pelo rei, bem como também uma bênção, né, aplicada lá nos versos 18 e 19, e o pós-escrito, que já comentamos anteriormente, que é o verso 20, provavelmente adicionado por Salomão. E é uma verdade prática que nós podemos aplicar para nós, que o Salmo 72 nos traz, é que nós precisamos entender que o otimismo pelo Evangelho leva à oração pelo reino. Esse salmo deve nos levar a orar, e orar com grande esperança e expectativa para que o reino de Cristo prevaleça contra os poderes do mal e para que seus eleitos sejam levados a ele e santificados. Como somos instruídos, devemos orar para que o reino de Cristo venha e para que a sua vontade seja feita. Verso 15, ele traz um pouco dessa expressão, né? Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá e continuamente se fará por ele oração e o bendirão todos os dias. Então, esse é um impulso que nós podemos aprender como uma verdade prática na intercessão e na oração, que é a principal arma que nós temos
para nos conectarmos com Deus. Tendo em vista que oração é falar com Deus e é a forma como nós temos de nos relacionar com Ele, tendo a perspectiva da comunicação partindo de nós para com o Senhor, né? Deus tem N formas de falar conosco, mas a forma de nós falarmos com o Senhor é através da oração, sem dizer que a palavra de Deus ela nos orienta que a oração ela nos santifica também. Então, é uma prática e um meio de graça ao qual nós devemos ter como prática cotidiana. Não poucas são as recomendações e orientações, até de forma imperativa, que a palavra de Deus nos direciona, inclusive orar sem cessar, né? A nossa vida enquanto filhos de Deus, comunicadores do Evangelho, deve ser uma vida de contínua oração. Nós devemos viver uma vida de oração. E viver uma vida de oração é estilo de vida. Perfeito? Então, essa é uma verdade prática do Salmo 72. E aí nós chegamos aqui à primeira parte da nossa aula proposta pelo comentarista do material, aonde ele fala que uma oração para cada novo rei, tá? E aí eu vou ler aqui o comentário dele, que está bem consistente acerca do que ele propôs, e aí eu vou trazer um resumo depois, porque está bem didático na explicação, né? Então, uma nova oração para cada novo rei. Diversos foram os descendentes de Davi que o sucederam. Primeiro, sobre o trono de Israel unificado, depois sobre Judá, já no período do reino dividido, sobre cada um deles repousava a expectativa. Seria este o filho que para sempre se assentaria sobre o trono de Israel, estendendo o seu governo para todas as nações? Para muitos estudiosos, o Salmo 72 era somado ao Salmo 2, como orações feitas em favor do novo rei, na cerimônia de coroação. Ambos eram lidos ou orados como forma de apresentar as características que eram empregadas, esperadas do novo governante. Como Walter afirma, sobre os ombros do rei era posto um manto mais pesado do que aquilo que ele conseguiria carregar. A primeira vez que esse salmo foi orado, diretamente pela boca de Davi, foi com referência a Salomão. Concede ao rei, ao filho do rei. Está no verso 1 do salmo. E aí a gente pode resumir, que os estudiosos eles fazem uma correlação direta entre os dois salmos, 72 e o Salmo 2, onde eram orações feitas em favor de um novo rei. Tá? E nessa cerimônia de coroação, ambos eram lidos ou orados como forma de apresentar as características que eram esperadas do novo governante. Então, isso é a oração em favor do rei. Expectativas a respeito do reino. Esse daqui é o nosso tópico 2. Expectativas a respeito do reino. E aí nós temos algumas temáticas dentro desse tópico. Primeiro, um reino de justiça. O comentarista, ele nos orienta a analisarmos os 4 primeiros versículos. Então, vamos lá. Aí eu destaco aqui algumas palavras-chave que vão nos trazer um melhor entendimento sobre a propositura desses 4 primeiros versículos. Então, os teus juízos, a tua justiça,
tá? Que está lá no versículo 1, né? Quando o salmista fala: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça. O salmista reconhece Deus como o rei divino, como a fonte de toda justiça e retidão. O rei humano só poderia receber essas qualidades se as recebesse primeiro da parte de Deus. Então, para você ser um rei onde você faça juízos justos, você precisa estar na direção do Espírito Santo de Deus. E bem sabemos na história de Salomão que ele foi um rei que iniciou brilhantemente o seu reinado e pedindo sabedoria ao Senhor, mas depois houve muitos acordos que acabaram gerando casamentos de acordos por parte de Salomão, e esses acordos, ao longo do seu reinado, acabaram se desviando do propósito inicial, que brilhantemente ele começou o seu reinado na dependência tremenda que ele tinha do Senhor, e que posteriormente, até sacrificar criança ao longo da sua trajetória monárquica, Salomão, infelizmente, ele acabou praticando por conta desses acordos de casamento. E aí nós podemos entender que, em algum dado momento, ele deixou a sua confiança de lado no Senhor, né? O que posteriormente, né, pelo menos eu entendo que no final da vida, né, se entendermos os escritos lá de Eclesiastes, como muitos acreditam, né, o livro de Eclesiastes ou o pregador é atribuído a Salomão, talvez ali no final da vida, né, Salomão, em sua reflexão sobre a vida, ele vai entender que o fim do homem é temer ao Senhor, né, para que ele vá bem na vida, né? Pois bem, verso 2: julgue ele os aflitos do povo, né? Então, um rei que vai praticar um julgamento justo para um reino de justiça, né? Um rei humano, ele deveria ser o reflexo da extensão do rei divino. Seu governo, nomeado por Deus sobre o povo de Deus, incluía a obrigação de julgá-los. Isso é um reino de justiça que nós sabemos que, quando sairmos do momento que hoje nós vivemos, né, naquilo que sistematicamente nós entendemos que nós estamos no já e o ainda não, quando vier o ainda assim, que é o reino eterno final de Cristo, onde não haverá mais choro, nem dor, nem luta, e eternamente estaremos com o Senhor, gozando das maravilhas de um reino vindouro, de um novo céu, de uma nova terra, de um estado eterno final. Esse sim será um reino de plena justiça, onde não haverá falha na justiça, né? Porque para que não haja falha, somente com Deus sobre o povo, né? No sentido de um reinado ter a obrigação de julgar. Também lá no verso 3, nós vamos ver o texto dizendo: os montes trarão paz ao povo. O termo hebraico aí significa completude, né? Então envolve aí a questão da vida espiritual, emocional, física, financeira, enfim. O sentido de paz no hebraico tem a ver com toda essa completude e bem-estar do povo de Deus, né?
D. Carson, em seu comentário bíblico também, ele, acerca desse salmo, ele vai trazer a mesma ideia de toda uma completude para o ser que é o povo e a propriedade exclusiva do Senhor. Então, o texto, ao dizer que trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça, né? Então, o termo aponta para uma completude a ser vivenciada pelo povo de Deus. Bem como o verso 4 também, que vai falar: julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Então, aí, aflitos e necessitados, o rei tinha uma responsabilidade especial para com as pessoas vulneráveis da sociedade. Assim como Deus tem uma preocupação e amor especial pelos pobres. E aí, nós podemos abrir um parêntese aqui para até fazermos uma crítica, né, da maléfica, maldosa e, bom, não estou nem mais encontrando mais nenhuma adjetivação, mas é maléfico, é maldoso, é, assim, profundamente esmagador de ilusões a muitos da sociedade essa teologia da prosperidade, aonde traz a ideia de que Deus vai te dar à medida que você ou planta uma semente ou dá a ele XYZ para que você receba na medida 10, 100 por um, sei lá quantos por um. Não é essa a essência do evangelho, não é essa a comunicação fundamental que Deus tem para nós. Eu digo que é maléfico porque a palavra de Deus nos mostra ao contrário. Em momento algum, a promessa de uma totalidade de todos que professam a fé em Jesus Cristo, de que Deus vai dar riqueza. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz em Provérbios que Deus fez rico e pobre. Ambos o Senhor os fez. Né? Então, essa história de que se você, inclusive, não ficar rico é porque não tem fé ou não exerceu essa fé de forma adequada, é de uma maldade e uma perversidade onde distorce totalmente a essência do evangelho. Né? Então, teologia da prosperidade é algo maléfico. Né? E Deus, ele tem, sim, um amor, um carinho e uma preocupação especial para com os pobres, mas é preciso que entendamos que Deus fez rico e pobre. Ambos o Senhor os fez, e tem pessoas que vão ser pobres, né, até chegar no estado eterno final. Né? E aqui eu também não vou ser leviano de dizer, pode ser até ser que seja, mas eu não vou trazer essa afirmativa peremptória, porque eu não sou ninguém para entender a mente do Senhor, né? Porque tem muitos que usam o jargão de não, porque se deixar de ser pobre, não entra no céu, né? Como se a, a salvação que pertence ao Senhor dependesse também das questões financeiras. Salvação é graça, pertence ao Senhor, é somente pela graça, pela fé e na mediação de Jesus Cristo. Então, mas fato é que muitos eleitos do Senhor chegarão pobre na eternidade. E na eternidade, aí sim, nós não teremos mais esse sofrimento
muitas vezes com parte financeira, com saúde, com questões emocionais, etc, etc, etc. Então, esse é o resumo de um reino de justiça, né? Analisando aí esses 4 primeiros versículos. E aí o comentarista ele também vai trazer uma outra temática acerca de um reino eterno, né? E sobre todos, aonde ele diz que dos versículos 5 ao 11 encontramos uma mistura de desejos quanto ao reino do novo rei. E aí, é, nós vamos ver que Davi, quando ele se tornou rei, né, ele foi segundo a escolha do Senhor. Uma das expectativas mais fortes dentre o povo de Israel era a de que um descendente seu se assentasse eternamente. Então, é, quando você vê nas narrativas do Evangelho alguém expressando Jesus, filho de Davi, né? Isso aponta para uma linhagem real da descendência messiânica de Cristo. Também, esses versos 5 a 11, tem lá o texto, né, dizendo, no verso 5, ele permanecerá enquanto existir o sol. No verso 8, e domine ele de mar a mar, né? Então, são elementos que nós encontramos no texto. E ainda sobre esse reino também repousa a expectativa de que prospere eternamente. Quando o versículo 6 exprime o desejo de que o rei seja como a chuva que desce sobre a campina ceifada, dá a ideia de uma continuidade sem fim. E essa continuidade sem fim, nós sabemos que vai ser no estado eterno final, no reinado de Cristo, que é um reino que não é deste mundo. E aí também nós vamos perceber que esse reino, por causa da justiça do rei, tá? Repousa a esperança de que o rei dominará absolutamente sobre todos. E quem vai dominar sobre todos, onde toda língua confessará, todo joelho se dobrará ante o senhorio do Senhor Jesus, seremos nós. Então, nós reconheceremos todo ser humano, toda língua, todo povo, tribo, língua, nação, reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Então, sempre que o Salmo 72 era orado enquanto um novo rei estava sendo coroado, esperava-se pelo momento em que todos os reis da terra trariam suas coroas e as depositariam aos pés do grande rei de Israel. Porém, como o próprio Salmo indica, nem todos trarão suas coroas e riquezas de bom grado. Há aqueles que precisarão ser esmagados, né? Como está lá o verso 4, que vai dizer que esmague ao opressor. E no verso 9, lá também vai falar para lamber o pó, né? Os inimigos. Afinal, desde os primeiros reis, que os primeiros reis se rebelaram, quando ainda dentro do jardim do Éden, Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, esperava-se pelo momento em que um descendente porá fim ao maior de todos os reinos inimigos, esmagando a cabeça da serpente,
que é Satanás. Essa conferência a gente vê em Gênesis 3,15, que é uma primeira alusão profética ao Messias, aonde Cristo esmagará a cabeça da serpente, que é Satanás, né? E o Salmo 2 também, que tem uma conexão direta, né? Uma correlação direta. Versos 10 e 11 tem uma correlação direta com o Salmo 72. E ainda nós temos uma terceira temática acerca das expectativas a respeito do reino, é que o reino em que o rei se identifica com o seu povo, né? Então, os versículos finais, a partir do 15, demonstram que a expectativa é que haja um rei, pois não se faz menção a nenhum outro. E esse rei é Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, e irá estabelecer o seu reino eterno final. Então, sobre cada rei coroado repousava a expectativa de que um dia seria cumprida a grande promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó e a todo o povo de Israel que saiu do Egito nessa promessa. Está com o propósito, né, de Deus para o seu povo, fazê-lo abençoado como parceiro pactual, fazê-lo bendito como seu rei, de modo que haja completa identificação entre o rei e o seu povo. Isso é muito interessante, né? Porque lá na epístola de João, na epístola de 1 João, vai dizer que ainda o filho não se manifestou, né? Porque quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Então, o rei Jesus, ele se identifica com o seu povo, né? E na analogia bíblica, né? O noivo e a noiva, tá? Pois bem, então essas são as expectativas a respeito do reino. E aí o nosso terceiro ponto é que o rei capaz de cumprir as expectativas do Salmo 72. E aí eu faço uma pergunta, até agora alguma dúvida ou podemos seguir? Tá tudo tranquilo, irmão. Pode seguir. Bênção, graças a Deus. Deus é bom, viu? Eu vi que a Elizabeth também desmutou o microfone. Se ela Não, quiser, se tiver alguma seguir. pergunta. Podemos seguir. Amém. Que bom, os irmãos são generosos, viu? Então, vamos lá, o rei é capaz de cumprir as expectativas do Salmo 72. Essa é a expectativa no nosso terceiro ponto aqui, tá? E aí, para essa expectativa de cumprimento do Salmo 72, é como nós bem vimos nesse finalzinho aí do tópico anterior, né? Deus, ele chamou Abraão, lá em Gênesis 12, tá? Abraão foi peregrinando por uma terra sem saber para onde ele ia, etc. e tal. Está lá a referência em Gênesis 12, de 1 a 3, e também Gênesis 22, 18. Também Deus escolheu a Jacó ao invés de Esaú. Esaú era o primogênito, mas Deus escolheu a Jacó ao invés de Esaú. Também Paulo ele reforça isso em Romanos 9. Gênesis 22, 28, 14, né? E resgatou do Egito um povo para si. Aí já a conferência em Êxodo 19, 6 e Números 24, 9. Então, o objetivo de Deus era abençoar as nações por meio do seu povo. E a descendência monárquica de Davi foi inserida no mesmo plano divino, para que, por meio de um dos seus descendentes, todos os povos
o chamassem de bem-aventurado, e ele a todos abençoasse. Tá? Isso nós encontramos ratificado lá nas páginas do Novo Testamento, expostas por Paulo, na sua epístola à Galácia, né? Gálatas 3, 13, 14. E aí eu vou pedir para algum irmão ler esse texto aí, a fim de que possamos compreender essa temática da expectativa do cumprimento do Salmo 72. Posso ler? Pode sim, meu irmão. Gálatas 3, 13 e 14, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Perfeito. Então, a bênção do Senhor, ela chegou aos gentios, na promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 12. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus levanta para si um povo. E aqui, só para trazer ainda mais um endossamento da exposição, da aula, nós, reformados, principalmente presbiterianos, entendemos essa interconectividade naquilo que chamamos da teologia da aliança. Então, é uma aliança perpétua, é uma aliança que não se quebra, e ela se dá, e ela continua com a igreja. A igreja é o Israel de Deus étnico. Isso também é expresso claramente na própria epístola de Paulo à Galácia, né, aos Gálatas. Paulo fala que nós somos o Israel de Deus. Então, não existem dois povos eleitos. Deus elegeu Israel e elegeu igreja. Não. Nós entendemos a revelação de Deus na sua palavra como uma revelação progressiva, aonde ela culmina em nós hoje, que somos o Israel de Deus, expresso pelo próprio apóstolo Paulo. E nessa aliança perpétua, entendemos que as bênçãos que Deus proferiu a Abraão, nós somos herdeiros dessas bênçãos que Deus proferiu a Abraão, inclusive a nossa família. E todos nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e o recebemos como o seu único, como nosso único e suficiente Salvador. O apóstolo Pedro ele vai dizer que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa. Então, nós é quem somos hoje o Israel de Deus, porque reconhecemos em Cristo cumprimento da promessa do Messias que havia de vir e cumprir o sacrifício substitutivo na cruz em favor dos seus. Então, nós somos herdeiros dessas bênçãos, nós cremos que nós somos alcançados e Cristo ele nos resgatou da maldição da lei. E como nós anteriormente falamos, o Israel étnico, nesse entendimento, ele falhou. Por quê? Porque ele não reconheceu Cristo como Messias. E o próprio Senhor Jesus, na narrativa dos evangelhos, ele vai dizer que eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. E nós fomos alcançados pela graça, pelo evangelho da graça, pela fé em Jesus Cristo, que nós somos aquilo que Cristo falou, as ovelhas de outro aprisco, né? Então nós somos alcançados pelo evangelho da graça e nós somos as ovelhas do outro aprisco, a fim de hoje nós comunicarmos também
a mensagem do Evangelho, a fim daqueles que necessitam ouvir do Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, sejam alcançados por essa graça e transformados de forma irresistível pela mensagem transformadora do Evangelho. Então, recapitulando, nós somos abençoados por Deus em Cristo Jesus e herdeiros das bênçãos proferidas a Abraão que chegam até nós por meio de Jesus Cristo. Então, quem foi o rei que foi capaz de cumprir essas expectativas do Salmo 72? Cristo, que nos resgatou da maldição da lei, riscou o escrito de dívida que era contra nós, ele riscou a cédula que era contra nós. E aí, antes das considerações finais, ainda uma outra questão aqui interessante acerca do Salmo 72 é que é um dos textos responsáveis por nutrir a grande expectativa da vinda do Messias, né? E com total conexão de aplicação na figura de Jesus Cristo, que estabeleceria para sempre o seu reino, que é um reino de justiça, né? E, como falamos anteriormente, infelizmente, os judeus dos tempos de Jesus, eles não entenderam esse texto, ou compreenderam mal, tá? E acreditaram que esse reino seria um reino terreno. Jesus expressa claramente que o seu reino não é deste mundo. Com isso, nós vamos perceber que a obediência de Cristo e a sua morte nos assegurou para si o direito de governar sobre um reino que se estende sobre todos, não apenas sobre os judeus. E ele é eterno. E ele é eterno. Então, o Senhor Jesus é o rei capaz de cumprir as expectativas do Salmo 72, e ele assim o fez e assim ele cumpriu. E aí eu trago aqui as considerações finais. A obra que Cristo fez em nosso favor permite que nos identifiquemos com o nosso Salvador a tal ponto de podermos ter uma vida justa e nos envolver com sua missão de abençoar as nações. Portanto, primeiro, apresente Jesus aos seus entes queridos que ainda não conhecem. 2. Ore pelos pastores, evangelistas e missionários espalhados pelo mundo, dedicados à pregação do evangelho às nações. Tá? Enquanto nós estamos tendo essa aula aqui, é possível que a vida de um missionário no campo esteja sendo ceifada, tá? Graças a Deus por nós termos liberdade religiosa na nossa nação para proclamar o evangelho do Senhor Jesus, então que nós possamos fazer valer essa graça que o Senhor nos concede e proclamarmos o seu evangelho e também orar por aqueles que estão no campo, bem como também orar pelas autoridades constituídas, né? Independente de qual autoridade, a palavra de Deus ela nos orienta a orar pelas autoridades, né? Então, como o Salmo ele fala acerca de um governo de um rei justo, né? E bom, nós devemos orar pelas autoridades constituídas, não na perspectiva de acharmos que eles serão perfeitos, né? E aqui, só um pequeno comentário, estão bem longe de serem perfeitos, né? Mas é
é o que a palavra de Deus nos orienta, né? E nos direciona a confiarmos no Senhor plenamente e nada foge ao seu soberano controle. Bem como também nós devemos procurar, tá, demonstrar em nossa vida diária a firmeza do nosso compromisso com o Rei Jesus para cumprir seu papel de ser luz para as nações. Deus abençoe os irmãos. E aí eu abro agora aí, para caso haja dúvida, os irmãos possam trazer aqui. Eu achei assim essa aula fantástica, né, para a gente tratar sobre essa temática, né? As aplicações ao final são muito pertinentes para que a gente tenha a visão de reino do Senhor Jesus Cristo, né? A gente foge um pouco, às vezes é bom a gente ter humildade, né? Quando a gente vai falar sobre a questão do reino de Deus e de o quanto muitas vezes a gente não vive como se a gente vivesse para esse reino, né? De maneira que quando a gente tá fazendo, está muito inserido nesse mundo cheio das questões que você pontuou, confiando em homens, confiando em políticos, né? Aí você diz assim, caramba, errei mais uma vez, né? E assim, o gancho que eu faço em relação a essa conduta é o gancho que eu preciso dizer isso com muito cuidado, né? O gancho que da interpretação bíblica que o judeu faz do Antigo Testamento, né? É o povo que um dia já foi o povo de Deus, né? Detentor da palavra do Antigo Testamento, mas não conseguiu ver a revelação de Jesus Cristo como sendo o próprio Deus aqui na Terra, cumprindo tudo aquilo que havia sido predito no Antigo Testamento, né? E aí fica soando, né? Esses salmos eles ficam soando como realmente o próximo rei é aquele que vai fazer a vontade de Deus, né? E isso, né, na realidade da monarquia de Israel, era um erro atrás de outro, um erro atrás de outro. Então nunca é encontrado nas palavras do Salmo aquele rei que vai realmente ser incorruptível, né? Como sendo realmente um ungido de Deus, né? E é por isso que sempre vai ficar olhando para o maior deles, que foi Davi, né? O maior dos reis, o principal, que sempre foi o rei acertou, mas ele não foi tão bom quanto o rei Davi. E é isso que vai, essa dinâmica que está incompleta no texto. Se você ficar olhando nessa perspectiva o tempo todo, né, na perspectiva terrena, sempre vai ficar incompleto o texto. E é por isso que, se você não tem a revelação de Jesus Cristo para complementar o texto, o texto do Antigo Testamento fica incompleto, né? Então, achei muito interessante isso, meu irmão Alisson, né? E achei importante pontuar essa questão. Ô, Will, eu inclusive queria pegar um gancho nisso aí. Você trouxe aí um ponto muito importante que serve para a nossa reflexão com relação à primazia do reino nos nossos afazeres diários. Por exemplo, quando a gente vai para o Novo Testamento, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que está dentro do bloco ainda do Sermão do Monte, né? Nós vamos ver ali, ó, Jesus falando sobre prática da justiça, como se deve dar esmolas, como se deve orar. Ele ensina a oração dominical, ele ensina como jejuar, né? Tudo isso no capítulo 6, né? E faz parte do bloco do Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5. E aí ele também vai falar acerca dos tesouros do céu, né? Os tesouros no céu. Ele vai deixar claro que aonde estiver o seu coração, aí também, aonde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração, né? E dentro desse contexto, ele fala sobre a perspectiva da vida, né?
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Lá os versos 22 e 23. Ele fala sobre os dois senhores. Não se pode servir a dois senhores. Então, aonde está o teu coração? Tá contextualizado nisso. E aí, a partir do verso 25, do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele traz um bloco de informações muito interessantes que conectam com isso aí que você falou, né? Aonde vai culminar no resumo lá do verso 33, aonde ele vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Né? Verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, ou seja, necessidade física, Deus supre. Deus não deixa os seus passarem necessidades físicas. Ele não promete ninguém, todos serem ricos, mas ele supre as nossas necessidades físicas. Nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Isso aponta para a questão social, das demandas da vida, né? Dependendo do estilo de roupa que você se veste para determinados ambientes, isso tem a ver com sua relação interpessoal, social, que nós somos seres sociais, né? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos enquanto ao vestuário? Quanto ao vestuário. Considerai como crescem os lírios dos campos, os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E ele finda lá no verso 34, dizendo que não devemos nos inquietar, pois pelo dia de amanhã basta a cada dia o seu próprio mal, o amanhã trará os seus cuidados, né? Então, o Senhor, ele provê todas as coisas para nós dentro das nossas necessidades. E o nosso dever é confiar na sua bondade, misericórdia e buscar o seu reino e a sua justiça. Benção, meu irmão. Uma vez mais, eu quero agradecer, né, a sua disponibilidade. Pode aguardar uma próxima, um próximo convite para dar aula, continuar dando aula aí para nossa classe, né? E vamos encerrar então essa aula, né? Já são 9 horas, o horário está avançado. Eu vou pedir à nossa irmã Francis. Francis, você pode fazer a oração final, minha irmã? Claro. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de aprender mais da tua palavra. Ali, Senhor, estão as regras para a gente se aproximar mais de ti, para ter uma vida mais correta, mais perfeita, que te agrada mais, Senhor. E é isso que nós almejamos, do fundo do nosso coração. Nós te agradecemos pelos professores, Senhor, que se disponibilizam a preparar, Senhor, a conversar contigo sobre aquilo que precisa ser falado a cada um de nós. Nós te agradecemos por cada um aqui presente. Lembramos mais uma vez, Senhor, da disponibilidade e do empenho do Will, Senhor, em fazer com que tudo funcione, Senhor. Seja
humano, tecnológico, tudo, Senhor, sempre da melhor maneira possível. Te agradecemos pela vida do Alisson, Senhor, que nos abençoou essa noite com o Salmo 72, que nem passava pela nossa cabeça tudo que aprendemos aqui. Fica conosco, dá um restante de semana debaixo da tua graça, em nome de Jesus, com coração grato. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Timóteo 2,15, né? Quem souber pode falar. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se Se envergonhar envergonhar, e que maneja bem a veja bem palavra da a palavra da verdade. verdade. E o nosso segundo moto desse módulo que a gente está estudando, Janelas da Alma, está em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra Pois de a palavra de Cristo, Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, toda sabedoria, louvando a Deus louvando com a Deus, salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Amém, né, meus irmãos? Muito obrigado a todos pela presença de vocês aqui na classe. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Gente, Deus abençoe a todos aí. Acabou. Dá tchau também, Cecília. Ainda estão acordados aqui, estão de férias, né? Já viu. Tá bom. Valeu, gente. Fiquem com Deus.